Olá, está no ar o Século News edição especial. Confira o que você verá a seguir. Papa Francisco faz cerimônia de abertura da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Você vai ver como está a agenda de viagens do Papa para 2019. O Santo Padre pede orações por vítimas do atentado na Colômbia. O Vaticano se prepara para a cúpula anti-abuso sexual e lança guia contra tráfico humano. Na abertura da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos no Hemisfério Norte, celebrada na Basílica de São Paulo, Extramuros, o Papa Francisco incentivou a viver a justiça com os outros, especialmente os vulneráveis e necessitados. Papa Francisco abriu a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos com uma cerimônia realizada na Basílica de São Paulo, Extramuros. Para esses dias especiais de oração foi escolhida uma frase de Deuteronômios como lema: "Justiça, somente a justiça seguirás". A homilia do Papa girou em torno dessa ideia. Francisco explicou que louvar o Senhor também significa ser justo com o próximo, sobretudo com os vulneráveis e necessitados. Quando a sociedade não tem como fundamento o princípio da solidariedade e o bem comum, testemunhamos o escândalo de ver pessoas que vivem na pobreza extrema no meio de arranha-céus, hotéis imponentes e luxuosos centros comerciais, símbolos de muita riqueza. Temos esquecido a sabedoria da lei mosaica, segundo a qual, se a riqueza não é partilhada, a sociedade se divide. Papa Francisco ressaltou que, embora não haja uma unidade completa, todos os cristãos são parte do povo de Deus. É fácil esquecer a fundamental igualdade que existe entre nós, que no princípio todos éramos escravos do pecado e que o Senhor nos salvou no batismo, chamando-nos de seus filhos. É fácil pensar que a graça espiritual que nos foi dada é nossa propriedade, algo que nos é devido e nos pertence. Por isso o Papa advertiu sobre a tentação de que cristãos de uma denominação sintam-se superiores aos cristãos de outra. É um pecado grave reduzir ou menosprezar os dons que o Senhor concedeu aos nossos irmãos e irmãs e pensar que, de alguma forma, sejam menos privilegiados aos olhos de Deus. Se pensamos assim, permitimos que a mesma graça que recebemos se converta em uma fonte de orgulho, injustiça e divisão. Representantes de outras igrejas cristãs participaram da cerimônia em Roma. Geralmente, habitualmente, Papa Francisco faz o encerramento da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Este ano, porém, ele fez a abertura, porque no dia do encerramento ele ainda estará na Jornada Mundial da Juventude no Panamá. A viagem ao Panamá é a primeira de muitas que o Papa Francisco fará neste ano. Uma delas provavelmente será ao Japão. Vamos ver como ficam as viagens apostólicas em 2019. A agenda do Papa Francisco para 2019 está repleta de viagens internacionais. Atualmente, há 5 confirmadas e 2 outras que podem ser confirmadas nos próximos meses. No momento, Papa Francisco está em sua primeira viagem do ano. Ele foi ao Panamá para a Jornada Mundial da Juventude. Exatamente uma semana depois da JMJ, o Santo Padre vai viajar aos Emirados Árabes, onde fica de 3 a 5 de fevereiro. A única visita agendada é à capital, Abu Dhabi. Dias 30 e 31 de março, Papa Francisco viaja para o Marrocos. Será uma curta viagem de 2 dias, na qual visitará Rabat e Casablanca. O Papa viaja a estes 2 países eminentemente muçulmanos para fortalecer o diálogo interreligioso no aniversário de 800 anos de outra visita histórica, a de São Francisco de Assis ao sultão do Egito, Al-Malik Al-Kamil. Em maio, o Santo Padre fará 2 viagens. A primeira será do dia 5 ao dia 7 a Bulgária e Macedônia, com o lema Paz na Terra. Lá, ele vai visitar a cidade natal de Madre Teresa de Calcutá. A segunda viagem de maio será à Romênia, de 31 de maio a 2 de junho. Entre os locais que ele vai visitar estão Bucareste e Transilvânia. Entre as viagens que ainda serão confirmadas, uma é ao Japão, um desejo que o Papa Francisco tem desde a sua juventude e que expressou em um encontro com um grupo japonês em 2018. Io vorrei annunciarvi la mia volontà di visitare il Giappone l'anno prossimo. Speriamo poter farlo.
estoy vivo. Ele vai, se estiver vivo, mas vivo vai estar, nós vamos rezar. Ele é o nosso jornalista. Além disso, Francisco recebeu, através do presidente da Coreia do Sul, o curioso convite de Kim Jong-un para visitar a Coreia do Norte. Mas esta é uma viagem muito improvável de acontecer. Será um ano de muitos compromissos. Durante os quase 6 anos de pontificado, Papa Francisco já visitou 37 países. Um número elevado, sobretudo considerando que ele foi eleito aos 76 anos. No Ângelus desta semana, Papa Francisco pediu oração pelas vítimas do ataque terrorista na Colômbia e convidou os jovens a baixarem o aplicativo da JMJ. No Ângelus de domingo, Papa Francisco fez uma reflexão sobre o milagre de Jesus ao transformar água em vinho durante as bodas de Caná e enfatizou que nos momentos difíceis deve-se recorrer ao auxílio de Nossa Senhora. Quando nós muitas vezes sentimos ansiedade e angústia, quando nos falta alegria, vamos a Nossa Senhora e digamos: não temos vinho, o vinho acabou, olhe como estou, olhe para o meu coração, olhe para a minha alma. Digam à mãe, e ela irá a Jesus e dirá: veja, eles não têm mais vinho. E então ela voltará a nós e dirá: façam tudo o que ele disser. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Depois da oração do Ângelus, o Papa expressou sua dor ao comentar o ataque terrorista na Colômbia na última quinta-feira. Ele também lamentou e pediu orações pelas 170 vítimas do naufrágio no Mediterrâneo. Futuro per la loro vita. Eles procuravam um futuro para suas vidas. Vítimas, talvez, de traficantes de humanos. Rezemos por eles e pelos responsáveis pelo acontecido. Preghiamo per loro. E per coloro che hanno la responsabilità di quello che è successo. Papa Francisco lembrou a todos os presentes que esta semana ele estará no Panamá para a celebração da Jornada Mundial da Juventude e aproveitou a oportunidade para apresentar o novo aplicativo, onde ele colocará suas intenções e pedidos de oração pela missão da Igreja. Eu convido especialmente os jovens a baixarem o app Click to Pray para continuarem a rezar comigo o Rosário pela Paz, particularmente durante a Jornada Mundial da Juventude do Panamá. O Papa acrescentou que esta semana será lançada também sua mensagem pelo Dia Mundial das Comunicações Sociais, que oferece uma reflexão sobre a importância da criação de redes que unam as comunidades. Ele destacou ainda a importância da internet e dos meios de comunicação como meio de não perder contato, de compartilhamento de valores e projetos e a promoção de comunidades. E o Vaticano se prepara para a cúpula anti-abuso sexual que vai ser realizada em fevereiro. O Vaticano ofereceu detalhes iniciais da cúpula de fevereiro sobre abuso sexual. O evento foi convocado pelo Papa e contará com a presença dos presidentes de todas as conferências episcopais do mundo. Para o Papa, essa reunião tem um objetivo claro. A reunião de fevereiro para a proteção de menores tem um propósito. O objetivo é que todos os bispos entendam claramente o que precisam fazer para prevenir e combater o problema mundial do abuso sexual de menores. O Papa informa que a reunião não é um seminário acadêmico, mas uma ocasião para a oração e discernimento, da qual resultados concretos devem ser obtidos. É fundamental para o Santo Padre que, quando os bispos que chegarem a Roma retornem a seus países e suas dioceses, para que compreendam as leis a serem aplicadas e tomem as medidas necessárias para prevenir abusos, cuidar das vítimas e para garantir que nenhum caso seja acobertado. A reunião acontecerá no Vaticano, de 21 a 24 de fevereiro. Além de buscar soluções globais para o flagelo dos abusos, os bispos participarão de uma liturgia penitencial. Papa Francisco nomeou o padre Federico Lombardi, um ex-porta-voz do Vaticano, para moderar a cúpula e seu trabalho. Publicado pelo Vaticano, o Guia para Acabar com o Tráfico Humano no Mundo. O Vaticano publicou um guia com propostas para acabar com o tráfico de seres humanos. É combater a prostituição, o trabalho escravo e o tráfico de emigrantes e órgãos.
Um dos autores do documento explica que a primeira chave é conscientizar sobre a difusão do problema. Quando você percebe o que você acha que é um problema estranho acontecendo em um país distante, que você não consegue entender, quando você percebe que isso está acontecendo aqui e agora, então você muda sua atitude. Segundo a ONU, de pelo menos 2,4 milhões de pessoas desaparecidas, estima-se que 80% estejam em prostituição forçada, 17% estão em trabalho forçado, muitos em barcos de pesca ou na agricultura. O documento do Vaticano propõe enfrentar a raiz cultural do problema, como o individualismo e o consumo. Assim, é importante não apenas agir contra aqueles que traficam pessoas, mas também contra os clientes que os compram. Outras medidas são facilitar as queixas públicas, colaborar entre instituições ou criar condições sociais para que ninguém seja forçado a deixar sua terra natal. Esses textos podem ser úteis para os responsáveis das dioceses, mas também para todos aqueles que querem conhecer, entender e aplicar as ideias do Papa Francisco. Deve ser lido como uma proposta de política. Cabe aos cidadãos deixar claro aos estados que isso é algo que está acontecendo dentro de nossas fronteiras, dentro do Estado. Estas são coisas que acontecem dentro de nossas fronteiras e a primeira entidade que é responsável pelos direitos humanos e a segurança de todas as pessoas dentro do território é o Estado. Então eu acho que o Estado terá que tirar suas conclusões. O Departamento do Vaticano também publicou uma compilação das intervenções do Papa sobre o tráfico de seres humanos. O texto também é um banco de dados publicado em seu site em 5 idiomas. Cantor Pablo Martínez tenta ajudar as pessoas a conhecer a Deus através de suas canções. Pablo Martínez começou a cantar como hobby. No entanto, em 2002 ele lançou seu primeiro álbum. Suas canções causaram tanto impacto que ele percebeu que a música é sua vocação. Pablo também descobriu que ele poderia ajudar as pessoas a conhecerem Deus através da música. Chamaste y clamaste, rompiste mi sordera. O que me motivou a ser um músico católico, o que me motiva é descobrir que isso é parte de um chamado, é uma vocação. Eu acredito que Deus tem um propósito para isso e é por isso que ele me encorajou a empreender este projeto. Pablo também se dedica a dar catequeses aos jovens. Ele percebeu que eles estavam distraídos nas aulas pelas redes sociais. Então ele decidiu gravar vídeos curtos no Instagram, explicando o evangelho do dia, para que eles aprendessem de uma forma divertida. Então pensei, por que não anunciar a palavra de Deus? Por que não nos familiarizar com o evangelho do dia através da mídia social? Eu comecei a ver que muitos estudantes que não estavam prestando atenção na aula estavam começando a me seguir. Seus vídeos se tornaram cada vez mais populares nas redes sociais por seu humor. Ele agora tem mais de 90 mil seguidores. Há uma alegria que vem de diversão, de bons momentos, mas isso passa. Mesmo por trás disso pode haver experiências que levam a chorar na solidão. No Evangelho de hoje, ele nos diz que Jesus nos enche de alegria, mas é a alegria que vem do Espírito de Deus. Eu faço pensando em jovens. Em menos de um minuto posso compartilhar um convite ou uma pergunta concreta. Tento simplificar ao máximo a possibilidade de chegar ao coração dessa pessoa, que talvez não esteja em um ambiente de igreja. Como milhares de jovens assistem a seus vídeos, agora Pablo quer que sua música os alcance também. É por isso que ele apresentará na Jornada Mundial da Juventude no Panamá para compartilhar sua música com pessoas de todo o mundo. E assim nós encerramos o Século News edição especial de hoje. Você acompanha ainda durante a nossa programação mais notícias sobre a JMJ. O Século News volta no próximo sábado. Um bom fim de semana e até lá.